Tá pensando em dar aquele upgrade no seu PC gamer, mas não sabe quanto você tem que gastar numa placa de vídeo? Qual que é o preço certo? O que que é caro? O que que é barato? Bom, eu vou tentar elucidar isso pra você nesse vídeo, então vem comigo. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Bom, eu já vou justificar o porquê que eu disse no começo do vídeo que eu vou tentar elucidar isso pra vocês. Porque assim, existem alguns pontos de fato que eu preciso esclarecer antes de eu trazer esse vídeo. Primeiro, né, no caso que ele foi inspirado nessa matéria aqui que a gente tirou lá do site do Canaltech, que foi o Felipe Vidal que fez. Normalmente ele traz umas pautas muito legais, assim, sobre hardware e tudo mais. Ele traz, assim, de fato, umas coisas que eu fico, nossa, verdade, isso é uma coisa interessante de abordar, que às vezes a gente não pensa no dia a dia, principalmente porque aqui no Canaltech a gente não lida tanto com hardware mesmo, né, com montar computador e fazer esse monte de coisa. Então é necessário a gente esclarecer alguns pontos antes da gente começar esse vídeo. Então nesse caso sim, essa foi uma matéria que a gente tirou lá do site do Canaltech. E segundo ponto muito importante, placa de vídeo é um negócio que a gente vai tentar aqui, eu vou te trazer alguns exemplos, tá bom, de algumas placas, preços e tudo mais, mas placa de vídeo é um negócio que muda preço e que, olha, eu juro que tá para existir um outro negócio que troque tanto de preço igual a placa de vídeo. Hoje você acha uma placa de vídeo, sei lá, tá? Tô dando aqui um exemplo. Você acha uma 4070 por, sei lá, 4 mil reais. Tô dando exemplo, tá? Eu vou trazer isso aqui mais à frente pra vocês. Meu, aí do nada você vê a mesma placa daqui a pouco por 5.500. Aí daqui a pouco a mesma placa tá 3.000 não sei o quê. Meu, placa de vídeo tem isso. Placa de vídeo muda muito o preço. Não tem jeito. E mais do que isso da questão do preço. Quando a gente fala de placa de vídeo, eu vou te dar aqui algumas sugestões, algumas questões. Vou trazer alguns modelos aqui pra você. Mas só você sabe o que você precisa no seu dia a dia e mais do que isso, só você sabe o que você pode gastar numa placa de vídeo. Eu costumo dizer que a melhor placa de vídeo não é aquela que as pessoas falam para você comprar, não é aquela que você viu, não. A melhor placa de vídeo é aquela que você pode comprar, que você pode pagar e que não vai te trazer nenhum prejuízo, não vai te fazer ficar ali no aperto, não. É a que você pode pagar e é a que vai funcionar no seu computador, beleza? Tendo tudo isso em consideração, agora sim vamos para o começo do nosso vídeo. Bom, começando pelo começo, no caso aqui, a gente vai falar das placas Full HD. E o que acontece quando a gente fala de placa Full HD? Ah, outro detalhe também importante. A gente tá focando aqui em jogadores normais, comuns, tranquilinhos do dia a dia, que só querem jogar tranquilão e ficar na vibe boa. O foco não é você que quer 3.000 FPS pra olhar um inimigo a 0,5 milissegundos. Não é você, tá? Calma. Mas bem, no caso o Felipe, ele colocou algumas opções aqui pra gente ter uma noção. Lembrando vocês, gente, que aqui no gráfico ele colocou a RTX 3060. Eu fiz um vídeo há algum tempo também falando sobre a RTX 3060, mas foi muito engraçado, porque eu gravei esse vídeo falando da RTX 3060, aconselhando ela e tudo mais, só que o vídeo saiu um pouquinho depois do que eu falei. E foi muito, porque assim, eu lembro que eu fiz o vídeo e ainda tinha 3060 pra comprar. Eu fiz o vídeo, passou um tempo, acabou. Você não achava mais 3060 de jeito nenhum. E de fato, 3060, que placa de vídeo, né? NVIDIA acertou demais na 3060. A Adriana, inclusive, me compartilhou um dado muito interessante, né? Que a 3060, ela continua sendo lá na Steam a placa de vídeo mais utilizada pela base de usuários da Steam. Sim, os jogadores da Steam utilizam em sua maior parte aí das configurações, né, dos PCs uma RTX 3060. Então, de fato, ela é uma placa muito interessante, mas não mais nos tempos atuais, porque agora, quando você já acha ela por um preço muito acima do que ela realmente custava. Mesma coisa com a 2060 também, que era uma boa placa, sofreu o mesmo efeito, você não acha mais para vender. Então, quando você vê para vender, os preços estão muito altos. Então, nesse caso aqui, ele só colocou como uma equiparação aqui geracional mesmo, para vocês terem uma noção, mais ou menos ali na parte de desempenho e preço, mas infelizmente a RTX 3060 a gente não acha mais para vender tão fácil. Então, bem, quando a gente pega, que nem eu falei, a placa mais simples da lista para placa, né, para 4060, tudo mais, a gente tem sim algumas diferenças entre elas, principalmente na parte de desempenho, de fato tendo aí a RTX 4060 o maior desempenho de todas. Porém, entretudo, toda a vida, né, entretanto, a gente sabe que também preço é uma coisa que importa bastante nesse caso. No caso da Radeon RX 6600, o Felipe achou ali na faixa do preço dos R$ 1.300. Já a RTX 4060, galera, não tem jeito, como a gente fala, né, NVIDIA sempre costuma ser um pouquinho mais caro, então tá ali mais ou menos na faixa dos R$ 1.800. Já cheguei a ver promoção de 4060 por R$
R$ 1.600, já cheguei a ver promoção muito boa, por isso que eu estou falando para você. Não adianta nesse caso, né, mesmo, nossa, Amanda, mas novamente, tô aqui, tô vendo esse vídeo, tal, às vezes você falou um preço de uma coisa, mas já mudou o preço. Sim, placa de vídeo muda de preço o tempo inteiro, então, por favor, eu sei que eu tô trazendo aqui mais ou menos uma noção para você entre os modelos, mas novamente, tá, não tenho como bater martelo, é só mais ou menos para você ter uma noção, só para você ficar ali de olho mais ou menos no que você quer, e aí sim você vai pesquisar preço, olhar a questão de promoção, você vai precisar, de certa forma, gastar um tempinho além desse vídeo para você realmente conseguir algo que você queira e principalmente conseguir algo que você queira num preço que você possa pagar, entende? Sei que é meio complicado, mas é isso. E um detalhe importante quando a gente fala aqui das placas para jogar Full HD. A RX 7600 perto da RTX 4060 é praticamente a mesma performance, tá, galera? Inclusive com a 7600 aqui no caso custando 100 pila a menos. E eu acho que, sei lá, se você tivesse 5 FPS de diferença entre as duas, você teve muito. Então por isso que eu tô falando, você tem que pesquisar. É de fato esse artigo, esse vídeo que eu falei, tudo isso é uma coisa assim para você pegar um final de semana, que você tá em casa de boa, você tá tranquilo, tá sereno, tá suave, entendeu? Você sentar e falar, pô, deixa eu escolher. Deixa eu agora saber entender melhor de placa de vídeo. Esse vídeo, entendeu? Esse momento ele vai ter que chegar para você entender um pouquinho melhor o que você precisa e novamente para você também ter uma noção aqui no caso dos preços. Então, voltando, em relação aqui no caso às placas mais básicas para você jogar em Full HD, ela vai estar ali numa média estimada de mais ou menos R$ 1.600. Novamente, tem preço maior, tem preço menor, tem promoção, você precisa ficar de olho nisso. Já no segundo tier dos preços, a gente tem as placas para jogar em resolução Quad HD. Lembrando que Quad HD não é 4K, sim, tem gente que se confunde, a gente já fez um vídeo aqui no canal Tech também explicando sobre essa parte de resoluções, mas quando a gente fala ali de uma placa para jogar em Quad HD, a gente já precisa de uma placa um pouquinho mais parruda. Tanto é que os exemplos aqui, inclusive, né, os modelos que foram utilizados, de fato são modelos aí um pouco mais caros. Tanto é que numa ponta a gente tem a RX 7600 XT, que eu não achei tão fácil, eu não sei porquê, inclusive, ó, deixa eu até procurar aqui, ó, Radeon RX 7600 XT. Tem algumas placas da Radeon que você, né, da AMD que você acha mais fácil, outras que você não acha tão fácil, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, a 7600 XT é uma placa que ela já tá começando a ficar em falta, você não acha ela mais com tanta facilidade por aí. Ela tá aqui junto no comparativo, mas saiba, novamente, numa ponta é ela e na outra ponta nós temos a RTX 4070 Super, que essa sim você acha com mais facilidade. Mas a 4070 Super, não vou mentir pra vocês que o preço aqui, ó, olhando agora no dia que a gente tá gravando esse vídeo, eu achei aqui no site da Kabum por R$ 4.699. Então, de fato, novamente, a gente tem duas realidades, né, aqui no caso, em relação a preços. Mas, nesse caso, quando a gente fala, de fato, numa placa de vídeo para jogar em Quad HD, tem que ser um pouquinho mais parruda, tanto é que todos os modelos aqui, eles são modelos um pouco melhores. A gente tem a 4070, tem a 7700 XT também, que não é muito fácil de achar. Entre as placas aqui que o Felipe colocou como exemplo, as que você vai achar mais fácil as NVIDIA, de fato, NVIDIA 4070, 4070 Super, essa você vai achar. 4060 Ti você vai achar muito fácil. 4060 Ti, inclusive, é uma excelente mesmo placa de vídeo. Já as Radeon, que tem o final XT, é muito complicado, gente. Você até consegue, mas pode ser que os preços, no caso, não ajudem muito. Ó, vou dar até uma pesquisada aqui nessa Radeon. Vamos pegar essa 7800 XT. Vamos pegar aqui ela aqui, ó, 7800 XT. Vou dar uma pesquisadinha aqui nela, olhar aqui na Amazon, na Terabyte. Deixa eu dar uma olhada. Produto indisponível. Bom, esse modelo em específico eu achei aqui no site da Amazon. Então, sim, não, de fato, você até encontra, mas novamente, eu não sei porque algumas placas da AMD não são tão fáceis de achar quanto as outras, é meio complicado, então você já fica esperto nessa parte. Mas entre todas ali, que nem eu falei, você vai começar ali na faixa do preço ali de R$ 2.300 para até 4.300 ou 4.700, que nem eu acabei de encontrar em relação à RTX 4070 Super. Então, você precisa pesquisar muito, saber muito, ter muita paciência para olhar essa parte. Então, se a gente fosse olhar aqui um preço médio estimado, né, no caso nas placas Quad HD, a gente teria ali mais ou menos na faixa de uns 3.500, R$ 4.000, que nem eu falei, tem que pesquisar, mas mais ou menos é esse preço que você vai achar entre todos os modelos aqui que foram citados na matéria. Mas, novamente,
Gente, eu sei que eu tô sendo até chata, tá, gente? De ficar aqui falando, nossa, mas a Amanda tá falando de preço. Eu falo porque placa de vídeo é uma coisa muito complicada. Eu mesma, eu comprei uma 3070. Eu tenho uma 3070 na minha máquina. É uma 3070 da Gigabyte, inclusive. E essa 3070 era uma placa que eu queria muito, há muito tempo, tudo mais. E eu tava naquela seca das placas de vídeo por conta de tudo que tinha acontecido, pandemia e tal. Preço subindo, subindo, subindo. Eu paguei horríveis 4 mil? Se eu não me engano, foram 4 mil reais que eu paguei naquela placa. Foi um preço, assim, considerável. Mas eu queria, tava afim de trocar PC, não tava com paciência de esperar, aquela coisa toda, acabei trocando. Então, assim, agora que a gente começou novamente a dar aquela respirada, sabe? Há pouco tempo, de olhar e falar, nossa, agora os preços das placas de vídeo estão virando, né, novamente uma realidade ali palpável, que a gente pode pagar, porque antigamente estava um pouquinho complicado, como eu falei, principalmente por conta da pandemia, então por isso que eu tô sendo chata, tá? Prometo que eu não repito mais sobre isso, mas só pra deixar bem claro, elucidar pra você o porquê que a gente tá fazendo um vídeo sobre preço de placa de vídeo e mais do que isso, né? Mostrando pra você que você vai realmente ter que, de fato, pesquisar pra achar o melhor valor. E por fim, nós temos as placas para jogar em 4K. E aí, quando a gente fala de placa para jogar em 4K, eu nem preciso dizer pra você que a gente tá falando, né, das placas topo de linha. Aí a gente já tá falando de 4080, 4090, de 7900, né, Radeon, tudo mais. A gente tá falando de placa que realmente tem um valor um pouquinho aí mais caro, né, um pouquinho mais salgadinho. Tanto é que na placa mais básica aqui, que eu vou ser sincera, que ela até dá sim pra você jogar em 4K, mas ela vai ficar ali no mais ou menos, na minha opinião, que no caso é a 4070 Ti, mas se você de fato quiser uma performance parruda, de fato, que você vai conseguir rodar tudo e o negócio vai funcionar perfeitamente, eu indicaria você de uma RX 7900 ou uma 4080 ou uma 4090, porque aí sim você tá falando do puro suco do desempenho de fato. Mas aí nesse caso a gente precisa também prestar atenção em uma coisa. Assim como em celular, tablet, computador e tantas outras coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, não é porque você tá pagando o dobro do preço que você tem o dobro do desempenho. Isso já não é uma realidade há muito tempo, com placa de vídeo não seria diferente. Então nesse caso aqui a gente tá falando, por exemplo, a RTX a 4090 tava por R$13.700. Se você for parar pra pensar, por exemplo, que a 4070 Ti tava 5.400, você consegue comprar duas e ainda sobra dinheiro. Então assim, pode ser que às vezes, dependendo do que você queira novamente, é caro, mas o problema aí é que você tem que entender que você não vai ter o dobro de desempenho, infelizmente já não é mais uma realidade há muitos anos, né? Mas indo agora para os preços ali, para o preço médio estimado de uma placa para você jogar em 4K, é na faixa ali dos 5.500 a 7.500, novamente, uma média. Se você quiser a melhor de todas, você vai desembolsar uns 15 mil reais, porque, né, a vida é assim. Mas eu acredito que aí nesse caso, né, se você tem 15 mil reais pra desembolsar numa placa de vídeo, você não tá assistindo esse vídeo. Mas é isso, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Canaltech. Novamente, tá, se vocês quiserem, por favor, visitem aqui o nosso site, visitem a matéria, ela vai estar aqui aparecendo pra vocês, mas por favor, entrem no site do Canaltech. O título da matéria eu vou subir até aqui em cima pra vocês lerem, é quanto você deve gastar em uma placa de vídeo. De fato, é algo pra vocês lerem, é algo pra vocês pesquisarem por fora, então é ler, assistir esse vídeo, pesquisar por fora para vocês terem certeza absoluta que o que vocês estão comprando é o que vocês estão de fato querendo e mais do que isso que vocês podem pagar. E novamente, a melhor placa de vídeo não é aquela mais cara e sim a que você pode comprar. No mais, eu sou a Amanda Abreu, esse é o Canaltech, se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau!